Esperar alguns irmãos entrarem para nós darmos início. Glória a Deus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando nesta live com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder adentrar no teu lar, nesta escola bíblica dominical online, onde nós iremos estar meditando alguns minutos na preciosa palavra do Senhor. Eu já quero aqui deixar o meu agradecimento à coordenação, à direção, a todo o corpo docente da Escola Bíblica Dominical Fonte do Saber, aqui do SIC, na cidade de Curitiba, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Osias Gonçalves. Tem trabalhado muito para tornar esta escola dinâmica e com um ensino de sustentação para os seus alunos. Que Deus possa abençoar a tua vida, pastor Osias. Nos destinou a lição de número 3 desta matéria que nós estamos estudando nesse segundo trimestre, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito da promessa. Lição de número 3, que tem como tema eleição e predestinação. Temas muito atuais para nós estarmos estudando nestes minutos que nós temos para adentrar aí no teu lar, para nós estudarmos a palavra do Senhor. Eleição e predestinação é o tema desta manhã para nós estudarmos. Você que está aí no seu lar, tome posse da sua lição e possa acompanhar esta matéria que nós vamos estar estudando nesta manhã. Que Deus abençoe a todos e que abra o nosso entendimento nesta manhã. Eleição e predestinação que nós vamos estudar nesta manhã são duas doutrinas de suma importância para nós dentro do ramo da soteriologia, que é um ramo da teologia que estuda a salvação. E a eleição e a predestinação, elas estão dentro desta doutrina, está dentro desta teologia da soteriologia. E nós vamos estudar nesta manhã o que significam esses termos eleição e predestinação à luz das Escrituras e quais as suas distorções interpretativas, e nós também podemos estudar as suas respectivas refutações sobre essas interpretações, e claro que nós vamos ver tudo isso principalmente à luz das igrejas evangélicas Assembleia de Deus. Qual a nossa visão, qual o nosso ponto de vista com relação à eleição e à predestinação. Nós vamos verificar, primeiro ponto, já na introdução, o que é a eleição, o que é esse termo eleição, esta definição etimológica e exegética. O termo eleição, ele quer dizer um ato de eleger, um ato de escolha. Para a definição teológica, nós vamos compreender que é o ato soberano de Deus em graça, pela qual ele escolheu em Jesus Cristo para a salvação todos aqueles que o aceitariam. Esta é a eleição de uma definição teológica no aspecto redentor dos eleitos. Em termos práticos, a eleição bíblica diz respeito à verdade que, pela presciência divina, Deus escolheu em Cristo desde a eternidade e elegeu em Cristo, conforme a sua vontade, os eleitos e determinou propósitos específicos. A eleição, segundo a Bíblia, é a escolha graciosa, meus amados,
feita por Deus daqueles que aceitariam a Cristo e em Cristo formariam o seu povo. Isto é a definição teológica dos eleitos em Cristo. Em Cristo nós tomamos posse das bênçãos que temos para nós. Para nós exemplificarmos em uma figura, para nós entendermos, eu anotei para passar para os irmãos, que é a figura do que é a figura de uma pessoa eleita em Cristo. O que é um eleito? Um eleito nada mais é, se nós podemos observar, a eleição que pode ocorrer em uma cidade. A pessoa ou o prefeito ou um governador, ele é eleito pelo povo. Se você analisar ele sendo eleito, apurada a votação, ele não toma posse imediatamente do seu cargo, mas ele foi eleito. Cabe a ele aceitar esta eleição pelo povo ou não aceitar esta eleição. Todos foram eleitos por Deus para a salvação em Cristo Jesus, sem distinção. Nós vamos entender no decorrer da lição que todos foram eleitos, mas ele pode não tomar posse desta eleição. O caso mais simples que nós podemos observar, que nós podemos entender, foi o caso da eleição que ocorreu em 85, no ano de 1985, onde Tancredo Neves ele foi eleito como presidente da República, mas ele nunca foi presidente. Ele foi escolhido, mas nunca foi presidente. Foi eleito, mas não tomou posse do seu cargo. Ele veio a falecer em abril de 1985. Já para o plano espiritual e bíblico acontece o mesmo com as pessoas. Deus elegeu a todos, todos foram eleitos, todos os seres humanos foram eleitos para a salvação. Porém, muitos morrem, muitos morreram sem tomar a posse da salvação. Isso é o que é a eleição. Paulo, ainda na lição, ele vai dizer que a eleição, em quem nós fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso, a eleição ela é cristocêntrica. Por que a eleição ela é cristocêntrica? Para nós meditarmos em todos os pontos. Primeiro, a eleição ela é cristocêntrica porque fora de Cristo não existe eleição. Para nenhuma pessoa, do início ao fim, a bênção de Deus ela é realizada em Cristo. Como nós vamos ver o apóstolo Paulo declarar na carta que ele escreveu aos Efésios. Nós entendemos que foi ele que escreveu esta carta. Muitos refutam a sua escritura, mas nós entendemos que foi o apóstolo que escreveu esta carta, dando as suas credenciais como nas demais cartas. No capítulo 1, no verso de número 3, Paulo inicia dizendo: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Perceba que Paulo não diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos materiais, porque isso será uma consequência do eleito em Cristo ser abençoado depois materialmente, mas ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí ele inicia no verso de número 3, aí no verso de número 4, Paulo vem elencar uma série de bênçãos para os eleitos, para aqueles que foram eleitos e aceitaram a Cristo. Aqueles que aceitaram a Cristo, Paulo elenca uma série de bênçãos. Primeiro, no verso de número 4, ele nos elegeu nele. Em quem? Em Cristo. Depois, no verso 5, ele diz: nos predestinou para filhos por Jesus Cristo. Aí no verso de número 6, ele diz: ele nos fez agradáveis a si no amado. Aí no verso de número 7,
Perceba bem, em quem temos a redenção pelo sangue de Cristo. Glória a Deus. Segundo, temos a remissão das nossas ofensas. Pelo quê? Pela riqueza da sua graça. Aí no verso de número 11, ele vai nos dizer que nele fomos feitos herança. Perceba que Paulo elenca uma série de bênçãos para os eleitos. Paulo, no verso, a expressão paulina em Cristo ou em Jesus, nele, aparece 106 vezes nas epístolas paulinas, ficando claro que estar em Cristo é a condição para fazer parte da eleição. É esta condição para fazer parte da eleição do povo eleito. Todos estão entre os não eleitos até que não estejam em Cristo. Isso precisa ser entendido no decorrer da lição. A eleição é para todos, mas até que aceite a salvação em Cristo Jesus. Mas existem falsas concepções a respeito da eleição, meus amados irmãos. A eleição incondicional. Perceba, uma eleição incondicional, para que os que defendem esta eleição, este ponto de vista, a escolha divina se dá a um grupo seleto, a um grupo que Deus escolheu de forma incondicional. Isto fala de uma eleição que Deus escolheu somente um grupo, ou seja, Deus na eternidade passada já determinou para a salvação quem seria salvo, sendo os demais predestinados por Deus para a condenação eterna. No entanto, esta doutrina, ela não é ensinada nas Escrituras. Nós não vamos perceber as Escrituras falando que Deus escolheu um grupo para a salvação e o outro grupo para a perdição. Um grupo para o céu e já determinou na eternidade passada um grupo para o inferno. Não, esta afirmação ela não é bíblica. Ela mostra, as Escrituras mostram que claramente Deus é bom para com todos. O Salmo 145 nos diz isso, que Deus é bom para com todos os que confiam nele. Com todos, a Bíblia vai dizer. E inteiramente imparcial. Tiago 3,17 diz que a sabedoria de Deus, ela é imparcial e sem hipocrisia. E também vai dizer que ele não faz acepção de pessoas. No diálogo de Pedro com o centurião Cornélio, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, e o verso de número 34, Pedro chegou a esta conclusão: realmente Deus não faz acepção de pessoas. Ele não muda e não vai mudar, não fazendo acepção de pessoas. 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4, ele não faz, além de acepção de pessoas, ele também deseja que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos. Então nós podemos entender, meus amados irmãos, e dizer que, mas nós não podemos aceitar os que defendem que Deus tem uma criação predileta, e uma que ele já decretou a sua condenação. Enquanto há fôlego para o pecador, enquanto há fôlego de vida para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, eles são eleitos, mas há esperança para o pecador. Também não existe uma eleição, existe uma eleição na Bíblia, não existe uma eleição incondicional, mas nós podemos ver na Bíblia eleições que existem individuais, pessoas que Deus escolhe. Uma eleição individual, ela só aparece na Bíblia em relação a um chamado específico. Há quem questione e fala, mas por que chama aquele? O que tem aquele com Deus, que Deus chama aquele? É uma eleição individual, um chamado específico de pessoas para os serviços diversos.
Deus, sabendo que determinadas pessoas lhe seguiriam, e segundo os seus propósitos que ele tem a realizar na vida dessas pessoas, escolhe alguns indivíduos para exercerem algumas funções de relevância em seu reino. Entre elas podemos citar Jeremias, podemos citar Isaías, podemos citar o próprio apóstolo São Paulo. Essa chamada é um ato soberano de Deus, que ele escolhe esse eleito, ele nomeia este eleito, ele capacita este eleito e ele envia esse eleito. Isto é uma eleição individual na Bíblia, é um chamado individual, mas vale salientar que esta escolha que Deus faz, ela também está diretamente ligada à disposição daquele que é chamado, em ter uma vida, como diz a lição, o ponto de número 2, ainda no ponto 1 e a visão, o subponto 3, ter uma vida santa e irrepreensível. Isto é uma condição do eleito, aquele que aceita Cristo, ter uma vida santa e irrepreensível e também andar, como Paulo disse aos Romanos, em novidade de vida, ser uma nova criatura, aceitar uma nova vida. Segundo aos Coríntios 5,17, aquele sim que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Mas a nova vida dos eleitos, essa nova vida dos eleitos precisa ser uma vida santa e precisa também ser uma vida irrepreensível. E ainda mais, esta vida santa e irrepreensível, ela fala de um processo contínuo de salvação. Será que nós podemos perder a nossa salvação? Será que nós podemos nos desviar dos caminhos do Senhor e perder a nossa salvação? Antes de mais nada, meus amados irmãos, nós precisamos deixar claro o conceito de salvação universal. A salvação é para todos, é um conceito universal, mas nós não cremos no conceito universalista, que no fim dos tempos Deus usará de misericórdia, usará da sua graça e todos serão salvos. Todos serão salvos. No fim, todos serão salvos. E tem muitas pessoas em nosso meio, amados irmãos, em nossas igrejas, que observam aquelas pessoas que vêm para a igreja e elas se afastam. Elas vêm para a igreja e elas se afastam. Tem dois pensamentos sobre essas pessoas. Primeiro, muitos dizem que não é para se preocupar, que no final, este conceito universalista, que todos serão salvos no final. Não há problema, no final ela será salva. E há um outro conceito ainda, que esta pessoa não foi eleita. Ela é desprovida da graça de Deus, ela é desprovida da salvação. Por mais que ela insista, por mais que ela busque a Deus, ela está fadada a se afastar de Deus, porque ela não foi escolhida para o Senhor. Ora, dizer que no fim das contas todos serão salvos é um erro dizer isso. E nós temos que refutar. Afinal de contas, a Bíblia é clara em dizer que muitos serão condenados. Muitos serão condenados por não aceitarem a Cristo, por não aceitarem o Filho de Deus. Serão condenados. Alguns, inclusive, meus amados irmãos, e é claro que nós temos que dizer isso e com muito pesar, com muita tristeza, muitos passam toda a sua vida dentro da igreja. Muitos passam toda a sua vida frequentando os cultos, participando de uma igreja, porém não tendo um real encontro com o Senhor e não provando de uma verdadeira conversão em Cristo Jesus. Mas nós devemos entender que todos são eleitos e nós devemos aceitar a salvação em Cristo para nós desfrutarmos de todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem reservado para aqueles que aceitam o seu Filho.
e que no fim das contas não há salvação para todos aqueles que estão perdidos. A salvação é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estes desfrutam da salvação. Mas a lição também fala, meus amados irmãos, no tocante à eleição, a lição também fala sobre a predestinação. A predestinação, esse termo grego que é formado por dois vocábulos que significa determinar. A lição fala que é pela preposição pró, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. O Senhor determinou antes. A predestinação, esse termo teológico, do ponto de vista, predestinação quer dizer um propósito determinado por Deus desde a eternidade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Desse modo é bom que se destaque que, embora estejam intimamente ligadas, essas duas palavras, eleição e predestinação, não são a mesma coisa. É isso que nós precisamos entender. Eleição significa uma escolha, enquanto predestinação tem a ver com o fim dado para aqueles que são escolhidos. Eleição é o ato pela qual Deus escolhe homens para si mesmo, e predestinação é o ato determinativo de Deus quanto ao destino dos que ele escolheu. Predestinação na Bíblia tem a ver com uma escolha, mas não tem a ver com uma escolha, mais com o destino dado daqueles que foram escolhidos. Mas qual é o destino ou o objetivo, meus amados irmãos, da predestinação? Podemos afirmar que, à luz dos ensinos de Paulo, a predestinação ela tem 3 objetivos da predestinação na Bíblia para os salvos. Primeiro, para serem filhos de adoção, que a lição está mencionando. Somos, além disso, co-herdeiros em Cristo. Note que Paulo fala no verso de número 11, que em Cristo Jesus também nós fomos feito herança. E se nós fomos feito herança, nós também somos co-herdeiros. Nós somos co-herdeiros. E também o fim de sermos conforme a imagem de Cristo. Por isso, conforme Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8 e o verso de número 29, predestinação, meus amados irmãos, à luz da Bíblia, não tem a ver por objeto a fé. Não define se alguém vai crer ou não a predestinação, mas trata-se da definição divina daquilo em que aqueles que estão em Cristo se tornarão. Isto é a predestinação. Mas a lição também fala, meus amados irmãos, o ponto de número 3, ela também fala da sublimidade do propósito divino da predestinação. Nós precisamos entender esses 2 conceitos de predestinação e a eleição. A eleição em Cristo e a predestinação. Ela também fala sobre a predestinação e salvação. Nós vamos entender sobre um conceito da dupla predestinação. E é isso que nós precisamos entender, este conceito de uma dupla predestinação. A predestinação dentro da falsa perspectiva seria o decreto eterno de Deus pelo qual alguns são predestinados à vida eterna e outros são a condenação eterna. É aquilo que eu já disse, escolheu um grupo seleto e o outro o Senhor discriminou para a perdição eterna. Há pessoas, como eu disse, que pensam no nosso meio, esse não foi escolhido para a salvação. Isso é um pensamento errôneo que nós temos sobre a predestinação, que Deus escolheu alguns para a vida eterna e outros para a perdição. Segundo, esta afirmativa implica que aqueles, portanto, a quem Deus ignora, ele reprova, e por nenhuma outra causa senão porque ele não tem prazer. Nós temos que entender, ele não tem prazer em excluir da herança
que Ele predestina para os seus filhos. Deus não tem prazer em lançar ninguém na perdição. Deus não tem prazer em lançar ninguém à perdição eterna. Ele escolheu e elegeu todos para a salvação em Cristo. Não existe um grupo seleto. Deus não tem filhos prediletos. Não. Em Cristo, Ele já determinou todos a eleição. Agora basta nós tomarmos posse desta eleição e assim nós vamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. A doutrina deve ser de que Deus aceita uns e outros para a perdição, ela deve ser rejeitada, visto que isto é no mínimo uma calúnia contra o caráter de Deus, dizer que rejeitar pessoas o agrada, que o Eterno se sente agradável em rejeitar a sua criação. Parte da sua criação ele condenou para a perdição e parte da sua criação ele destinou para a salvação, para o céu, para a eternidade com ele. E isso, destinar alguns para a perdição, o agrada. Isto é uma afronta contra o caráter de Deus, como também contraria frontalmente as Escrituras. A Bíblia não fala em um lugar algum sobre uma predestinação dupla, uns para a salvação e outros para a perdição. Ela só fala de predestinação em um sentido em relação aos salvos em Cristo, ou seja, o propósito determinado por Deus desde a eternidade é para o seu povo. Deus criou o homem para passar a eternidade com ele. Se o homem achar por bem se afastar de Deus e passar a eternidade separado do Senhor na perdição eterna, é escolha exclusiva do ser humano. Deus não determinou o homem para a perdição. A declaração de fé nossa, assembleiana, das igrejas evangélicas Assembleia de Deus, ela nos diz que é preciso ainda dizer que a declaração de fé das Assembleias de Deus rejeita a predestinação incondicional e reitera a crença na predestinação condicional, nos seguintes termos: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma para a condenação eterna, mas sim almeja que todos arrependam-se, convertam-se de seus maus caminhos. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, do chamado do Evangelho, recebem Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Isso está escrito na declaração de fé das Assembleias de Deus, que refuta a predestinação incondicional, mas ela aceita, reitera e ela avaliza a predestinação condicional em todos os seus termos. Mas há também a predestinação fatalista. Nós encontramos a predestinação fatalista. Fatalismo é uma crença distorcida da doutrina da predestinação, uma vez que ela atribui as ações e escolhas do homem ao determinismo de Deus, de modo que, se Deus não o eleger e predestinar incondicionalmente, embora querendo ser salvo, não o poderá ser. Olha que coisa interessante, pois lhe é negado esta graça. Ou seja, há mais uma linha de pensamento de pessoas, inclusive em nosso meio, em nossas igrejas evangélicas, que pensam que aquela pessoa que se afasta é porque a graça da salvação é negada a ela. Por mais que ela insista, por mais que ela frequente os cultos, ela está determinada à perdição. É uma predestinação fatalista.
ela insiste na graça, mas ela lhe é negada. Ela insiste na salvação, mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, a negou, porque ele fez distinção desta pessoa e o lançou para a perdição eterna. E ela, por mais que ela insista, ela já está condenada. Ora, meus amados irmãos, isto é uma afronta às Escrituras, de modo que se Deus não o eleger e predestinar, incondicionalmente ele está fora da graça. Vieram ao mundo, recebem benefícios naturais, ouvem a palavra de Deus, ouvem o Evangelho, frequentam as igrejas, mas não poderão ser salvas. Uma vez que Deus decretou de antemão a perdição deles. Tal ensino não tem base nas Escrituras, uma vez que a predestinação bíblica não é uma manipulação divina das escolhas do homem. Isso o faria do homem um fantoche, agora sem capacidade de escolha e vontade, o que não se harmoniza com várias passagens bíblicas. O homem está condenado à perdição pelos seus atos, e não foi Deus que o condenou de antemão. A Bíblia deixa claro que nós podemos agir livremente, ao invés de sermos robôs programados apenas para seguir o comando pré-determinado por Deus. Não, meus amados irmãos, nós somos livres. O Senhor nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Se nós o servir, nós teremos a vida eterna. Se aceitarmos a Cristo, teremos a vida eterna. Se o negarmos, ele nos negará. Mas lá, diz a Bíblia, se nós o negarmos, ele nos negará lá, porque ele não pode negar-se a si mesmo, mas de modo algum ele nos negou na eternidade. De modo algum ele rejeitou parte da sua criação. De modo algum ele tem um grupo seleto que ele escolheu para a salvação em Cristo Jesus. De modo algum ele escolheu essas pessoas. A lição ainda fala sobre a predestinação e o amor. A lição fala: antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes já estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus. Era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu. Foi por amor que ele nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, ela provém do amor de Deus. Ora, que Deus é esse que é amor, que destina a sua criação para a perdição? Que Deus é esse que faz acepção de pessoas? Que Deus é esse que rejeita parte da sua criação e tem um grupo seleto? Não, as Escrituras rejeitam esta linha de pensamento. Não obstante, os que achegam a Cristo não são coagidos, mas são atraídos a Ele. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender que o Senhor criou o homem, para passar a eternidade com Ele. Toda a humanidade ela é eleita. Se aceitar a Cristo, eles vão desfrutar de todos os benefícios, de todas as bênçãos que o Senhor tem para os eleitos, de todas as bênçãos que Ele tem para aqueles que aceitarem o seu Filho Jesus Cristo. Não cremos de forma alguma, cremos que a salvação é para todos, e não cremos de forma alguma que no fim das contas todos serão salvos. No fim das contas, ninguém será condenado, todos serão salvos. Ora, a Bíblia é clara em dizer em Ezequiel 17:34
que todas as almas são do Senhor. Ele diz: todas as almas são minhas, tanto a alma do Pai como a alma do Filho. Mas ele é claro em dizer: mas a alma que pecar, a alma que peca, essa morrerá. O que as Escrituras estão querendo dizer com isso? Que aquele que está no pecado está morto nos seus pecados e nos seus delitos. A alma que peca morrerá, ou seja, ela não vai ser extinta, ela não vai ser extinguida, mas ela vai ser banida da presença do Senhor. A alma que pecar, essa morrerá. Mas aqueles que aceitam a Cristo, ele tem a remissão dos seus pecados e tem a garantia que ele passou a ser um predestinado por Deus para passar a eternidade com Deus. A nossa lição, ela nos diz na conclusão que Cristo morreu, para nós entendermos toda esta linha de pensamento da lição, que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, inclusive eu, inclusive você que está na sua casa acompanhando esta lição. Cristo morreu por todos. Deus elegeu a toda a sua criação para a salvação e Cristo morreu por todos. Agora, sendo eleitos, nós precisamos tomar posse desta eleição. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e os que perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas ou divinamente elencadas pelo apóstolo Paulo, eleitos desde a fundação do mundo, predestinados para filhos de adoção, agradáveis a Deus. Temos a redenção dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, temos a remissão das nossas ofensas e fomos feitos heranças, ou seja, somos co-herdeiros de Cristo em todas as bênçãos que o Senhor tem para aqueles que aceitam o seu Filho. Tenhas por certo este pensamento: toda a humanidade é eleita, mas em Cristo Jesus nós temos todas as bênçãos, desde que aceite a Cristo, para desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para o seu povo. Que Deus possa abençoar a tua vida nestes 40 minutos que nós meditamos nesta lição. No templo nós meditamos em muito mais tempo, cerca de 1h10 nós temos para meditar nesta lição, mas nós meditamos nos pontos essenciais dessa lição para nós esclarecermos o que é eleição e o que é predestinação, o que nós cremos e o que nós não cremos, o que nós aceitamos e o que nós refutamos e o que nós entendemos pela eleição e a salvação. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a sua família neste domingo, e nós estamos aguardando o retorno para todos nós estarmos reunidos ali no templo para nós adorarmos a Deus. Logo mais à noite, no templo, um culto online, um culto evangelístico. Esteja sentado na sua sala, com a sua família, com a Bíblia na mão, desfrutando nada mais, nada menos do que este culto online, um culto doméstico, para você adorar a Deus na sua casa, juntamente com a sua família. Que Deus possa abençoar a todos na paz do Senhor Jesus.